final do capítulo 4, versículos 13 a 18. 4, 13 a 18. Enquanto você procura, vamos só lembrar aqui que na última quarta-feira nós falamos sobre o amor fraternal. Ele é uma determinação de Deus. O amor fraternal, ele não tem formatura, ou seja, sempre ficaremos devendo, né? Devemos sempre crescer no amor fraternal. E encerramos dizendo que o verdadeiro amor fraternal, ele trabalha uma questão relacionada a honra, ver honra nas coisas mais simples produzidas. Não importa se é uma coisa extraordinária ou simples, se é um trabalho bem reconhecido ou se é um trabalho braçal, mas aquele que faz com amor, este é honrado. Nós vimos isso, né? O tema que o Espírito Santo reservou para nós hoje, o texto em tela, ele é confortador para a nossa vida, porque ele vai trabalhar a nossa habilidade, a convicção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida e que sempre estamos aí lidando no decorrer da história. Eu convido a todos à leitura. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, a morte causa grande sofrimento, independentemente da idade daquele que partiu. Às vezes pensamos, já viveu muito, mas mesmo lá morrendo com os seus 80, 90 e tantos anos, quando morre, sempre deixa aquele vazio, aquela dor, até mesmo porque a morte, ela traz consigo um caráter de juízo, porque a morte põe fim às oportunidades e sela o destino da pessoa. Os consultórios psicológicos estão hoje cheios de pessoas que, devido ao luto não bem tratado, resultou em depressão e por isso hoje lutam num sofrimento, numa angústia quase que intratável em algumas situações. O texto em tela nos oferecerá uma abençoadora contribuição e tratamento contra os males traumáticos da morte dos crentes. Esta parte está tratando justamente da questão da morte dos que morreram no Senhor, porque ele não está falando aqui de outro. Por que ele não está falando de outro? Porque ele está tratando uma igreja. Ele está tratando num contexto de crentes. Então ele está tratando das pessoas que morreram no Senhor e que estiverem vivos no Senhor. Então tudo aqui é relacionado ao povo de Deus. E por que ele está tratando isso aqui? É porque para a cultura greco-romana não havia esperança de vida eterna. Morreu, acabou.
E, querendo ou não, a influência dos filósofos do tempo acabavam, de certa forma, influenciando também a igreja. E muitos da igreja de Tessalônica estavam entristecidos devido à questão dos seus entes queridos que haviam já morrido. E aí Paulo separa aqui esse tratamento dos versículos 13 ao 18, buscando a esclarecer, instruir a igreja. E essa instrução, segundo o próprio apóstolo Paulo, traria um antídoto para aqueles que ainda passariam pelo luto, mas também um tratamento para aqueles que já tinham passado ou estavam passando pelo luto. E o objetivo é consolar aqueles que estão vivos. E para isso, então, ele trabalha algumas coisas importantes. Eu quero compartilhar aqui. Depois, no final, nós faremos também a aplicação disso, muito parecido com o que vamos trabalhar aqui, mas trazendo para a nossa vida. E eu quero que você esteja bem à vontade para perguntar, para participar, para contribuir, tá certo? Então vamos aqui para algumas afirmações, e a partir das afirmações nós trabalharemos o texto. O conhecimento e convicção da ressurreição alivia a tristeza do luto. Por que essa afirmação está aqui? Porque, como eu disse, naquele período, as pessoas não cristãs não tinham essa esperança da ressurreição. E o versículo 13, Paulo começa dizendo que ele vai instruir porque ele não deseja que os irmãos sejam ignorantes. E é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes nós atribuímos o termo de ignorante a uma pessoa grosseira. É diferente. O ignorante é aquele que não sabe determinado assunto. Por exemplo, eu sou ignorante em muitas áreas e você também é ignorante em muitas áreas. É não ter conhecimento. Então aqui ele está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eu não quero que vocês fiquem sem o conhecimento. O que eu vou tratar é produzir no coração de vocês conhecimento com respeito aos que dormem. Nós temos uma doutrina, e ela é herética, ela não se consolida, não se fundamenta na Bíblia, que é a doutrina do sono da alma. Muitas pessoas pregam que depois que você morreu, o corpo vai ser enterrado e a alma entra num sono até o dia da ressurreição. Mas a palavra dorme aqui, ela é usada no Novo Testamento para apenas apontar aquele que morreu, e não para especificar que a alma está dormindo. Basta você olhar a parábola contada por Jesus sobre o rico e Lázaro. Ele fala de alma que está no céu, tanto é que não aconteceu ainda a ressurreição, que o rico que está no inferno, em tormento e sofrendo, pede para que Lázaro vá até a terra e pregue para os seus irmãos. Então, neste contexto, Jesus deixa claro que a alma, ela não morre. No momento da morte, ela é dirigida para a presença de Deus. E no momento que ela está na presença de Deus, já selou e ela já começa a receber aquilo que foi determinado na vida. Por exemplo, os que morreram com Cristo, a alma, o corpo é enterrado e a alma é levada para junto de Deus, para debaixo da sua glória e do seu gozo, e a alma já começa a gozar os benefícios da salvação, da pureza e da glorificação, não, entanto, sendo pleno, porque aguarda a ressurreição, quando o corpo também estará sendo glorificado, mas a alma já está gozando as bênçãos, já não sofre mais, e está na presença de Deus, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia e debaixo da sua glória. Não tem mais sofrimento.
E aquele que morre sem Jesus, da mesma forma, o corpo é sepultado e a alma é levada também para junto de Deus. Porém, o crente em Jesus, ele está debaixo da glória de Deus, da graça de Deus, do gozo de Deus, e aquele que morreu sem Jesus, a alma dele já está debaixo da ira de Deus. E este estado de ira de Deus, que é chamado de inferno. Inferno não é o estado final da consumação. Inferno é o estado da alma dos que morrem sem Jesus até o dia do julgamento final. Porque no final, também o inferno será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Vamos ver isso? Apocalipse 20. Vamos comprovar isso aqui. Apocalipse, capítulo 20. Quando trata do grande julgamento, a partir do versículo 11, ele diz a partir do versículo 13: deu o mar, vamos ler juntos? Deu o mar. Agora leia o 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então o que foi lançado para o lago de fogo? A morte e o inferno. Esses, o estado dos que morrem sem Jesus. Mas no caso aqui é dos que estão em Jesus. Então por isso dizendo assim, não quero que você seja ignorante, porque a alma deles já está em gozo na presença de Deus. E isso vai tirar de você a tristeza, para não vos entristecerdes como aqueles que não têm esperança. Não têm esperança. É por isso que estar em Jesus é, sem sombra de dúvida, a única decisão que realmente vale. Cidinha. Sim, a sua pergunta ela é pertinente. Nós teremos um corpo glorificado. Esse corpo glorificado, ele altera as limitações corruptíveis que temos hoje. No entanto, ele sim será um corpo normal. Lembra do que aconteceu com Jesus depois da ressurreição? Então, como Jesus ressuscitou num corpo glorificado, nós também ressuscitamos. E ele tinha um corpo visível. Ele tem um corpo visível na presença de Deus hoje, Deus o Pai hoje. Então nós teremos sim o corpo, só que teremos um corpo incorruptível, que não mais estará sujeito ao pecado e consequentemente à maldição do pecado, que são as limitações, as manchas de queimado do sol, o problema do coração, problema do rim, problema e aí por diante. Você não terá essas limitações, dores, sofrimento nem nada, né? Mas sim, teremos um corpo incorruptível, ele é transformado, mas sim, é um corpo, assim como o de Jesus foi um corpo. Porque tem uma passagem lá que eu lembro que Jesus falou, que nós teremos como os anjos, fala do casamento, né? Que vai ter casamento, sim. Nós teremos como os anjos. Aí a gente lembra assim, a gente diz assim, não, mas vai ter uma asinha, né? Na verdade, algumas pessoas pensam que nós ficaremos pulando de nuvem em nuvem com asinhas, né? Mas não. Nós teremos corpos. Ele falou que seremos como anjos, mas não em forma. Seremos como anjos no sentido de estado, ou seja, não haverá casamento, né? Os anjos não se casam, então não haverá casamento. Casamento até que a morte separe mesmo. Depois acabou, não tem mais não.
Eu creio que essa será a maior dor daquele que for para o inferno, é ver a glória de Deus, ver a justiça de Deus. Eu ouvi um pregador dizer uma vez que eu achei interessante, ele dizendo que eles querem sair de lá, mas se Jesus falar assim, tá bom, eu vou a oportunidade para você vir para mim, eles não querem, porque eles não querem Jesus, continuarão não querendo Jesus, né? Mas assim, a dor maior do lago não é simplesmente o sofrimento físico, mas é olhar a glória de Deus, ver Jesus, ver. Então eu creio assim também, certo? Então, vamos lá, quem tem esperança ameniza o sofrimento. Então, o conhecimento, a convicção da ressurreição alivia a tristeza do luto, foi o que nós tratamos no versículo 13. A segunda afirmação é que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa ressurreição em glória, dos que morreram em Cristo, ou seja, é o fundamento da ressurreição daqueles que morreram em Cristo. No versículo 14, ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso aqui é muito interessante, porque depois a gente vai ver lá no final a respeito do arrebatamento, e aqueles que creem em arrebatamento duplo defendem um arrebatamento invisível, né? Então não há uma ressurreição invisível. E por que a ressurreição de Jesus foi visível? Para que nós pudéssemos não só vê-la, mas também fundamentar a nossa esperança na ressurreição dele. E nós seremos ressuscitados no mesmo poder que ele foi ressuscitado, não com o mesmo poder em nós, mas o mesmo poder que ressuscitou a Jesus é o poder que ressuscitará o povo de Deus. Ele diz: Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aqui então você tem os salvos no céu. Agora você tem até inclusive algumas almas que estão chorosas, no sentido de até quando o Senhor não ministrará a justiça, a alma dos decapitados, a almas dos mártires, porque eles aguardam a justiça, não com tristeza, mas eles clamam por esta justiça. E estas almas, juntamente com as demais que morreram em Cristo, elas serão trazidas por Deus através de Jesus para a ressurreição. Para a ressurreição. A Damares leu aqui um texto, a gente precisa ir nele. 1 Coríntios 15, porque tem algumas coisas muito interessantes aqui que Paulo tratou lá aos Tessalonicenses e não tratou nos Tessalonicenses como tratou aqui com os Coríntios, né? Versículo 51, o que ele diz? 1 Coríntios 15, 51. Podem ler. Aguarda esse versículo para daqui a pouco. Vamos seguir o 52. Vamos pegar só primeiro a parte dos ressuscitados, certo? Porque esse é a nossa afirmação. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa ressurreição em glória, daqueles que estão em Cristo, né? Então vamos aqui, olha o que ele diz. Primeira coisa, será algo num abrir e fechar de olhos. Será algo que será procedido a um anúncio, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
por que os mortos ressuscitarão incorruptíveis? Porque já estão em Cristo, ok? Está certo? Oi? Por que terão que ganhar novo corpo? Por causa do corpo mortal, para investir da imortalidade, a morte foi vencida. Versículo 53, do mesmo 1 Coríntios 15. Mas para entender isso melhor, precisamos voltar no 50. É por isso que lá não haverá sofrimento. É por isso que lá não haverá dor. É por isso que lá não haverá pecado. Porque o corpo e sangue, carne e sangue não podem entrar no novo céu e nova terra. Só depois da transformação. E isso acontece para os mortos depois da ressurreição, da grande ressurreição. E isto mediante Jesus. Ele é a base da nossa ressurreição. Jesus ressuscitou e ele apareceu a muitas pessoas, manifestando ali a vitória dele sobre a morte, para que todo crente também tenha a convicção da vitória sobre a morte. Eu já contei para vocês sobre aquele pregador, inclusive quem desejar aí aprender um pouquinho sobre como fazer um sermão, eu posso indicar um livro dele, Stuart Olliott. Ele fala, a esposa dele morreu e algumas pessoas chegaram para ele e falaram assim: ô pastor, meus sentimentos, fiquei sabendo que o senhor perdeu a esposa. Aí ele disse: eu agradeço o seu sentimento, mas não perdi minha esposa não, eu sei onde ela está. Ela está na presença do Senhor e ela retornará no dia da ressurreição. Então essa é a esperança, esta é a alegria do crente, é porque Jesus Cristo derrotou a morte. E aí você vai para Romanos capítulo 8, versículo 38. Opa, será que é? Romanos 8, 38. Ah lá, é isso mesmo. Olha o que diz lá. Porque o nosso amor está em Cristo Jesus, o amor de Deus em nós, ou a nossa presença separada desse amor, ou seja, dessa comunhão, está em Jesus. E aí voltando ao 38, nem a morte. Por que a morte não pode? Porque ela nos une, ela nos coloca na presença do Senhor, e nós seremos ressuscitados. Então esta é a grande esperança que nós temos, tá certo? Do mesmo jeito, a ressurreição será para os dois, a grande ressurreição será para os dois. Só bom, aí a Bíblia não fala. Talvez ele vai trazer num paralelo sobre a sua ira. É porque como ele está tratando aqui da questão dos crentes, ele não falou nada sobre como é que será a ressurreição dos ímpios, mas serão ressuscitados também em corpo, e aí serão lançados no corpo. Sim, olha o que é que nós temos, olha o que é que nós temos aqui para comprovar isto. Daniel capítulo 12,
Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. Daniel 12, 1 e 2. Vamos ler? Nesse tempo, aí respondeu a pergunta. Agora, como será? Se vai ser do mesmo jeito, eu não sei. A Bíblia não fala. Só fala aqui que eles ressuscitarão tanto um quanto o outro. E aí ele fala para os crentes que virão com Cristo, né? Então, ressuscitarão sim, com certeza. Tá certo? Então, quando você pensa nisso, sabendo que aquela pessoa que morreu em Jesus, da sua família, você não a perdeu. Ela está com Deus e ela ressuscitará no último dia. Isso é confortador. Você a verá novamente. Como você vai conhecê-la, ou como você vai lidar com isso, eu não sei, porque são mistérios, mas dá a entender que você vai reconhecer um ou outro. Nós vamos reconhecer lá no céu, na nova terra. Eu creio nisso. No entanto, não dá para explicar como isso será, porque são coisas do futuro, coisas chamadas escatológicas. Mas o importante é que nós encontraremos os nossos irmãos, eles serão ressuscitados. Então é isso que Paulo está dizendo. Não fiquem tristes, porque morreram, mas eles ressuscitarão em Cristo para a glória eterna. Mas aí tem um problema. E aqueles que não tiverem morrido quando Jesus voltar, o que acontecerá? Essa é a nossa terceira informação aqui, a nossa afirmação. Os mortos serão ressuscitados, mas os vivos, logo após, serão transformados. Declaramos que ninguém consegue ir para o céu. Ele está falando de crente, tá, gente? Por isso serão transformados no corpo incorruptível, no corpo glorioso. Nós lemos lá, e eu pedi para deixar para depois, que era 1 Coríntios 15, né? Primeiro ressuscita-se os mortos, logo após são transformados os que estiverem vivos. Versículo 51, a segunda parte diz: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passarão pela morte, mas transformados seremos todos. Quem são esses todos? Todos os crentes, todos os eleitos, que está tratando de eleito aqui. A gente vai segurar a tribulação, a minha interpretação à luz da Bíblia, a igreja passará por ela. Foi boa a sua pergunta. Então vamos dar uma escapadinha aqui só para a grande tribulação. Veja bem, nós lemos que em Daniel que haverá um tempo terrível. Não lemos? Acabamos de ler agora em Daniel, capítulo 12, versículo 1, que o anjo vem para salvar os eleitos dentro de uma proteção, mas haverá uma grande tribulação. Algumas pessoas entendem que a igreja não passará pela grande tribulação. São normalmente os dispensacionalistas e que atribuem dois arrebatamentos. A gente vai tratar do arrebatamento daqui a pouco, mas vamos tratar só da grande tribulação aqui agora. Mateus capítulo 24. Ele trata aqui dos princípios das dores, e quando chega no 15, ele fala da grande tribulação. Mateus 24, 15 em diante.
Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê e entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sob o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, para dar seguimento. Todo juízo de Deus, ele tem pontos menores para falar sobre algo que vem depois. Nós temos o grande juízo final, mas nós temos juízo de Deus ministrados da história. Quando Deus, por exemplo, mandava que Israel invadisse e matassem a todos, e dizia: homens, mulheres, crianças e animais, era tipificando o juízo final. Era tipificando o juízo final. Então, as profecias de Jesus também, elas tinham cumprimentos próximos, em menor escala, mas ao mesmo tempo que ele falava de acontecimentos próximos, ele misturava isso com o juízo final, certo? E a grande tribulação também é assim. Nesse texto, ele fala de acontecimentos contra o povo de Deus, judeus, no caso, Jerusalém. No ano 70, aconteceu algo tão terrível que se cumpriu o que está aqui das grávidas, porque era... Lembra daqueles... Os ninivitas, por exemplo, e Jonas tinha, humanamente falando, a razão de não querer pregar para eles, porque eram homens que chegavam com espadas, assim como o Hamas fez agora recentemente, passava a espada na barriga das mulheres grávidas e fazia cesariana no meio da rua, para matar o bebê também, mas isso assim, ao vivo e em cores. E fazia outra coisa, fazia um buraco, ia com uma estaca na barriga do soldado vencido e cravava-lhe aquela estaca, virava a estaca para cima e fincava a estaca no chão para a pessoa ficar ali agonizando. Era o estado de maldade do coração daquele povo. Então, isso ocorreu, algo parecido no ano 70, quando destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Mas, ao mesmo tempo, isso do ano 70 é pequenininho diante do que vai apontar para a grande tribulação. Por isso ele continua dizendo o seguinte: a grande sofrimento, versículo 22 diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ou seja, a grande tribulação sido abreviada, os dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, ou seja, o período da grande tribulação será um curto espaço de tempo, porque será tão grave, será tão amedrontador, que os crentes não suportariam tanto sofrimento, não suportariam. E aí entram umas coisas assim, de sinais. Eu não estou dizendo que vai acontecer amanhã, e nem daqui 10 anos, nem daqui 30 anos, mas estou dizendo assim, a aproximação é que hoje você já tem as empresas caminhando numa direção em que ou você se adequa ou você não vai mais ser empregado. Você tem que ter uma cota de homossexuais, tem que ter uma cota de mulheres. Tem homens sendo mandados embora para dar vaga para mulheres, e às vezes não são mulheres que precisam trabalhar para sobreviver, apenas trabalhar porque gostam de trabalhar, mas está sendo, algumas empresas sendo obrigadas a mandar embora homens para contratar mulheres. Tem
cotas. E isso tudo vai ajuntando, chega um ponto que você poderá chegar e a pessoa diz o seguinte: escuta, vem cá, você defende ou não essa linha? Aí você diz: não defendo. Aí ele diz: bom, então você não pode comprar, você só pode comprar se você for adepto dessa linha. Você só pode ser empregado se for adepto dessa linha. Isso faz parte da grande tribulação. Ou você nega os seus princípios de Jesus, ou você não terá como comprar, por exemplo, no supermercado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembra de onde é posta, onde são vistos os sinais da besta? Quem se lembra? Na fronte e na mão direita. Terá um sinal aqui assim? E aqui? Não é isso. A questão é simbólica. O que é fronte? O que é cabeça? Mente, pensamento. O que domina o corpo? A mente. A sua mente, você tem a mente de Cristo ou você tem a mente do diabo? Qual que é a marca da besta na fronte? Quando você tem a mente do diabo. Se você não tem, você não recebe a marca da besta, ou seja, não há um domínio de pensamento e ideologia. Mão direita na Bíblia significa o quê? Ação, poder, realização. Então você é dominado por uma mente diabólica e age obedecendo a este comando. Então, este é o sinal da besta. 666 é aquele quebrado, divide aí 100 por 30. Vai dar o quê? 33.3333333333333, nunca fecha. Qual que é o número da perfeição simbólica da Bíblia? Qual que é o número da besta? 666. 6, nunca chega ao 7. É isto. Só que as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam mais daquele sistema de mistérios que vai carimbar sua testa. Então a questão é essa. Então a igreja passará pela grande tribulação, porque está aqui, ó. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Bom, mas você é salvo como? Então a igreja vai passar por isso aqui, certo? Vai passar. Então vamos, deu para entender? Então vamos seguindo aqui. Seremos transformados. Por que transformados? Porque o sangue e a carne, a corrupção, não pode entrar na nova terra e no novo céu. Então por isso seremos transformados. Mas será isso num piscar de olhos? É uma coisa muito rápida, porque Deus não se limita a tempo. Sabe, eu estou cada vez mais encantado assim, nas minhas meditações com o Senhor, porque quando alguém blasfema contra o Senhor, até para ele falar a blasfêmia, ele precisa do Senhor. É por isso que o Senhor ri deles, zomba deles. Ri-se aquele que assenta aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Por quê? Até para ele levantar uma blasfêmia, ele precisa de que o Senhor lhe dê voz, lhe dê vida. E ele blasfema contra aquele que lhe dá vida, ele é totalmente dependente e blasfema. Então o Senhor, ele é soberano, então ele faz tudo, ele não depende do tempo. Lembra daquela expressão para o Senhor? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não se limita a essas questões relacionadas ao tempo. Em quarto e último, os ressuscitados e os transformados serão arrebatados juntos para estarem para sempre com o Senhor. E isto é consolador, é confortador. Vamos lá, versículos 17 e 18. Podem ler.
Muito bem. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vejam, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha convicção bíblica, ela é pendente para essa linha. Então eu vejo mais base bíblica para essa linha. Respeito aqueles que pensam diferente da linha que eu estou expondo aqui. E essa interpretação minha, ela é chamada, eu uso uma frase de milênio não literal. Milênio não literal. Os pré-milenistas, eles creem que haverá 2 arrebatamentos. Então, para o pré-milenista, a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada, acontece a grande tribulação e depois Cristo volta de novo. Então, seriam 2 voltas de Cristo. Uma para buscar a igreja primeiro e outra depois para o julgamento. Mas a linha que eu defendo e creio ser mais bíblico, pastor, mas se estiver errado, eu vou passar junto com os pré-milenistas, não tem problema não. Mas pela palavra de Deus, eu creio muito mais nessa linha de que não haverá 2 arrebatamentos, haverá apenas um arrebatamento. Como acontece? As coisas vão crescendo, como está crescendo, chega um ponto em que nós já estamos vendo isso recentemente, de novo, já pela 3ª vez eu ouvi isso do nosso presidente da República, dizendo do governo global. O que é o governo global? O governo global, segundo o próprio presidente da República, é aquele que determina tudo para todas as nações. É um princípio só para governar todas as nações. Ele chegou a dizer o seguinte, novamente, ele repetiu uma coisa que havia falado antes. Ele falou assim, há uma determinação global e um parlamento não aceita. Isto é inconcebível. O domínio global tem que estar acima do parlamento da nação. Trocando em minhas palavras, isso ele afirmou. O que ele está defendendo? Ele está defendendo um sistema único de governo mundial. O que é isto? É a besta. Apocalipse 13. Em que ela se levanta como um governo político e todos se submetem. Então, você tem no Brasil já um avanço e fora do Brasil, nações já diretamente ligadas a isso e outras pouco mais resistentes, mas que também caminham para isso. Você tem hoje um Papa na Igreja Católica Apostólica Romana que caminha a passos largos para isso. Inclusive, há muita resistência de algumas lideranças católicas ao Papa Francisco, devido à linha que ele tomou de progressista dentro dessa linha para esta finalidade. E dentro disso você tem um avanço para os acontecimentos. Chega um ponto, então, poderá... Aí nós falamos, né? Estava conversando com o Hans aqui hoje. Ora vem Senhor Jesus. Sim, você pode falar, ora vem Senhor Jesus. Só que sabendo uma coisa, para Jesus vir tem que acontecer a grande tribulação. Mas aí você teria que me explicar o Mateus que nós acabamos de ler agora ali. Né? Estar com Cristo. Então, tem que acontecer a grande tribulação. E a grande tribulação será algo de grande sofrimento, muito sofrimento, como nós acabamos de ler em Mateus, certo? Dentro disso, então, quando acontecer a grande tribulação, e depois da grande tribulação, pouco tempo então, que virá Jesus. E aí então acontece a ressurreição e a transformação, e os crentes, tanto os transformados como os ressuscitados, sobem juntos para encontrar com o Senhor nos ares. Mas acontece que você sobe para encontrar com o Senhor nos ares e você retorna para a terra.
para o grande julgamento. Para o grande julgamento. Como se dará o nosso julgamento? Bom, eu não sei se será exposta na nossa presença diante de Deus a nossa vida. Mas Paulo fala que todos compareceremos diante do tribunal do Senhor. Todos. Talvez ele não vá, ou alguma coisa ele vai fazer. Ou se ele mostrar para a gente aquilo que nós fizemos de errado, será entre nós e ele para o nosso choro de lamento por ter feito isso. Na garantia não seremos condenados. E aí então ele enxuga dos olhos toda lágrima, Apocalipse 21, e conduz o seu povo para a nova terra e novo céu, e conduz todos os que não têm o seu nome escrito no livro da vida para a condenação eterna. Mas só que tem uma coisa: não é simplesmente o arrebatamento. Nós encontraremos com o Senhor e a partir de então estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Para a gente fechar aqui então, Apocalipse 21, versículo 3, diz assim, vamos ler juntos? Apocalipse 21, 3. Então, o que é tabernáculo de Deus? Tabernáculo, o que é tabernáculo? Casa. Tabernacular é morar junto. Deus descerá. Por isso que nova terra e novo céu serão um só. Por que é céu? Porque Deus está lá. Deus desce para a terra, da terra transformada, purificada. Então o céu desce para a terra. E ele passa a habitar com o seu povo. Nós veremos a Deus. E agora? Quem falou? Tem dois senhores que falou isso, né? Tem o Senhor Deus que falou e eu que falei também. Nós dois falamos, né? Ninguém pode ver, de novo caiu, ninguém pode ver a face de Deus e nunca veremos a face de Deus, porque Deus é Espírito. E Deus ele é infinito. E há uma exposição de teólogos sérios que nós estaremos para sempre sendo revelados a grandeza de Deus, porque Deus ele é infinito, não dá para você terminar de enxergar Deus. É por isso que Jesus Cristo foi ressuscitado em carne, em corpo, e Ele estará lá. Capítulo 22, versículos 23 e 4. Vamos lá? Nunca mais olha só que coisa maravilhosa. Nunca mais haverá qualquer maldição. O que você lembra de maldição? Pecado. Quando aconteceu a maldição? Foi que nem o pastor Wilson agora, né? No jardim do Éden. Por causa do pecado do homem, da mulher, Deus diz assim: a dor será aumentada, multiplicada para dar à luz.
E ao homem, o que ele disse? Amaldiçoada é a terra por sua causa. Então, como que Deus fez o suor, a canseira, quando ele então amaldiçoou a terra? O que a terra anseia? Por quê? Ela geme e chora querendo a volta de Cristo. Por quê? Como é que é? Porque ela foi amaldiçoada. Para não ser mais maldita. Então a maldição será retirada da terra. Ela será purificada. Então a terra não terá mais espinhos, abrolhos, não terá mais a maldição do pecado do homem. Por quê? Porque o que estiver morando nesta terra não tem mais pecado. Você ia perguntar, falar? Vamos ver Jesus. Nós veremos, veja bem, olha que coisa bonita, isso aqui está fora do meu script, hein? Veio agora, 2 Coríntios 4, lembra que eu falei que nós não podemos ver a face de Deus? Quem viu parte da glória de Deus, o que aconteceu? Até hoje, quem viu parte da glória de Deus, o que aconteceu? Moisés, o que ele fez? Ele não podia chegar perto, tira a sandália, porque ele não podia ver, teve que estar numa árvore. Depois, quando ele pediu para ver a glória de Deus, o que Deus fez com ele? Você não pode ver a minha face. Você vai entrar numa fenda, eu vou colocar a mão, vou passar, você vai pelas costas, ou seja, respingos da glória de Deus, e ele se encanta e ele diz assim: ah, que Deus misericordioso, que Deus maravilhoso, ainda que não nos sinta culpado. Êxodo 34, 6 e 7. O que aconteceu com Isaías? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As bases de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por sobre ele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E o que ele diz mais? O limiar tremeu, a voz clamava, e ele diz: ai de mim. É uma expressão dizendo o seguinte, é como se ele tivesse desmontado. Eu gostava muito de ouvir o reverendo, meu professor de seminário, de Belo Horizonte, Ludgero. Ele falava assim, a ideia do original, ele punha muita vida, muita ênfase, né? A ideia é como se você acendesse um fogo debaixo de um saco plástico, e aquele saco derreter-se. Quem vê a glória de Deus não permanece em pé. Como que Deus resolveu isso para que nós pudéssemos ver a glória de Deus e permanecemos em pé? Está aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 6. Olha o que ele diz, 2 Coríntios 4, 6. E isto agora, tá? O que ele diz? Vamos lá? Porque como é que Deus manifesta a sua glória a nós hoje? Na face de? Por quê? Boa pergunta. Uma boa pergunta exige uma boa resposta. Por que foi necessário que ele revelasse através de Cristo, na face de Cristo? Sim, nós não suportaríamos, mas qual o sentido de você ver a glória na face de Cristo? O que Cristo é nesse contexto? Cordeiro perfeito, 100% Deus, 100% homem, semelhante a nós, sacrifício. O que Moisés usava para que o povo olhasse para a sua face quando ele descia do Monte Sinai?
Um véu. Não podia olhar direto da face dele. O que Cristo é? Ele é um véu. Eu só posso ver a glória de Deus no Jesus humano, para não cair. Ele manifesta a glória. Só que a igreja não quer esta glória de Deus. Ela quer o sobrenatural do balançar, de cair, de levantar, de trombeta, de barulho. Cristo é pouco para a igreja. Eu não quero... Não, é esse aí que é Jesus? Essa que é a glória de Deus? Não, eu quero aqui agora todo mundo arrepiado, todo mundo caindo, tudo balançando, fumaça levantando. É isso que eu quero como glória de Deus. Agora, Jesus é a glória de Deus? Não, isso eu não quero, porque aí ele se torna pequeno. Esse é o problema da igreja. Foi o problema dos judeus em não aceitar Jesus como Cristo, e esse é o problema da igreja hoje, diminuindo Jesus. E se diminui Jesus, aí sinto muito, mas está totalmente equivocada. Agora, ele ressuscitou no corpo glorificado, está junto do Pai, e nós então veremos a Deus na face de Cristo de novo, para sempre com o Senhor. Claro que eu fico feliz de saber lá da Rua de Ouro, não sei nem se é literal ou não, né? Dr. Heber acha que a capital, Jerusalém, será realmente literal, de ouro, pedras, né? Mas não importa, só ver a face de Cristo é melhor do que qualquer ouro, qualquer pedra, qualquer coisa, né? Conhecer a Deus e os seus propósitos torna a vida mais leve em meio às adversidades da vida. Os crentes mortos possuem a doce promessa de ser trazido por Deus na companhia de Jesus e no dia final. Eles não estão perdidos. A transformação promovida pela ressurreição nos mortos e também a transformação nos vivos, em corpo glorificado, incorruptível, sem máculas e sem qualquer sofrimento, foi promovida por Jesus. Isaías 53, ele levou sobre si a nossa enfermidade. A ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos marcarão o nosso estar com Cristo para sempre, o que é incomparavelmente melhor. É por isso que eu estou dizendo, é claro que dói você perder um ente querido, mas se ele morreu no Senhor, saiba que você não o perdeu, ele só morreu momentaneamente. Tragada foi a morte, porque Cristo venceu para a nossa ressurreição. Consolai-vos com estas palavras. Coloquemo-nos em pé.